Bom, antes de começarmos, hoje na nossa TPC, eu pensei em uma pauta um pouco mais enxuta, né, para nós discutirmos e refletirmos um pouquinho. Uma das temáticas que vocês sugeriram nos formulários de avaliação, que é a alfabetização, tá? Como alfabetizar no contexto remoto, o que muda, o que a gente precisa considerar nesse período de atividades não presenciais para alfabetizar os nossos alunos. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a apresentação. Enquanto a Patrícia tá falando rapidinho, olha a Maria Elisa de cabelo novo. Ficou muito linda, viu? Gostei. Oi, Lu, obrigada, linda. Oi, meninas, boa tarde. Desculpa, gente. A tela está aparecendo para vocês? Ainda não, Patrícia. E agora? Não. Agora. Agora está? Não. Não. Não? Porque para mim aqui aparece como compartilhando. Vamos ver se está com delay aí. Pode ser, né? Mais uma vez. Agora tá processando, peraí. Pronto. Ok. Obrigada, Suzana. Nada. Bom, então a nossa TPC, como eu falei, será sobre alfabetização no ensino remoto. Os objetivos da formação: promover formação continuada dos professores dos anos iniciais, com foco no processo de alfabetização, revisitar as modalidades didáticas fundamentais na alfabetização e refletir sobre o ensino e aprendizagem da leitura e da escrita no ensino remoto. Os conteúdos: alfabetização no ensino remoto e as modalidades didáticas fundamentais na alfabetização. E a estratégia que a gente vem utilizando, né, nos nossos encontros é dialogada. Eu vou começar com a primeira atividade, que é a leitura inicial. O texto escolhido hoje é o Reinvenção, de Cecília Meirelles. É um poema. Nós já fizemos algumas leituras, né, da Cecília Meirelles, e hoje eu trouxe mais uma para vocês. Reinvenção. Antes da gente começar a leitura, eu quero que vocês rapidamente aí, quem quiser pode abrir o microfone para falar, quem não quiser pode escrever no chat, do que vocês acham que vai tratar esse poema. Se vocês já conhecem o poema, quem conhece, segura um pouquinho para falar. Já temos algumas participações aqui. A Rejane fala tentar de várias maneiras. A Lucimara fala mudança. A Márcia disse que é criar algo novo. A Silvana também quer criar algo novo. A Paula, várias possibilidades. Ok. Mais alguém? Só. Então, vamos à leitura. Reinvenção. A vida só é possível reinventada. Anda o sol pelas campinas e passeia a mão dourada, pelas águas, pelas folhas. Ah, tudo bolhas que vêm de fundas piscinas de ilusionismo, mais nada. Mas a vida só é possível reinventada. Vem a lua, vem, retira as algemas dos meus braços. Projeto-me por espaços cheios da tua figura. Tudo mentira. Mentira da lua na noite escura.
Não te encontro, não te alcanço. Só no tempo equilibrada, desprendo-me do balanço que além do tempo me leva. Só na treva fico, recebida e dada. Porque a vida só é possível reinventada. Gostaram? Essa leitura tinha a ver aí com as primeiras hipóteses que vocês levantaram sobre o poema. Sim, né? A Márcia colocou aqui no chat, que eu vi. Então, ela está falando da reinvenção, né? Tão necessária nos dias de hoje. Nós estamos nos reinventando diariamente. Eu acho que isso está ficando, assim, bastante corriqueiro na nossa rotina, porque a cada dia nós estamos diante de uma novidade. E muitas vezes não é fácil aceitar, né, as novas realidades, lidar com tudo isso, mas a gente precisa se reinventar para continuar e continuar a nossa caminhada, o nosso trabalho, porque, de alguma forma, né, as coisas precisam caminhar. Mais alguém gostaria de falar? Não? Então, vamos voltar aqui. Vamos torcer para que seja um pouco mais rápido. Agora nós vamos falar rapidamente sobre a ATPC, a devolutiva, né, de ATPC que eu venho fazendo com vocês desde o último encontro. Em relação à avaliação de vocês sobre como foi a ATPC, nós tivemos aí 50% das pessoas que responderam ao formulário consideraram que foi excelente, 25% bom e 25% muito bom. O que eu gostaria de chamar a atenção aqui em relação ao formulário? Ele é importante que seja respondido por todos vocês, né? Porque eu percebi que no último nós tivemos a participação de poucos professores, então muitos professores não responderam. A cada TPC nós temos esse formulário, né? Às vezes fica muita coisa, a gente sabe, porque tem formulário de ATPC da escola também para vocês preencherem, mas eu vou pedir para vocês não esquecerem, tá, de fazer essa avaliação, de responder esse formulário, porque ele também é importante para avaliação do meu trabalho, né, a avaliação do que a gente tem desenvolvido nas pautas de ATPC com vocês, e também fica aí um registro da presença de vocês no momento de ATPC. Então, esse de hoje, que eu vou disponibilizar no final, ele vai ficar aberto até às 16 horas de amanhã, tá? Então, aí no finalzinho da TPC, quem já puder responder, tudo bem, se não, até às 16 horas de amanhã. Uma outra parte aí do formulário de avaliação é em relação à sugestão de temas para os próximos encontros. Então, a gente permanece aí com algumas temáticas que vocês já vinham sugerindo em formulários anteriores, e o de hoje, né, foi priorizada aí a alfabetização, porque, como eu já disse, foi um dos temas que vocês citaram aí no formulário, né, como alfabetizar à distância. Esse item também é importante que vocês apontem aí quais as temáticas que vocês gostariam que fossem trabalhadas durante esses momentos de ATPC, para que também essas reuniões, essas pautas sejam mais significativas aí para o trabalho de vocês.
e para a formação continuada, né? Não só diretamente para o trabalho em sala de aula, mas também para a formação continuada de vocês. Bom, agora nós vamos para a nossa atividade 2, sensibilizando. Eu quero que vocês observem essa imagem agora e que vocês descrevam aí, pode ser através de uma palavra, uma frase, no chat da reunião ou abrindo o microfone. O que vocês observam nessa imagem? Lembrando do nosso tema, né, dessa reunião, que é a alfabetização. Vou dar um tempinho para vocês responderem. E a Suzana vai fazendo a leitura das mensagens do chat, por favor, Suzana. Aqui. Vou ler uma mensagem da Regiane aqui, que ela colocou: Patrícia, você é 10. Obrigada. Elogios são sempre bem-vindos, né? Oh. Até agora nenhuma mensagem, pessoal. Tá muito difícil. Pensando no contexto de alfabetização, o que a gente consegue enxergar olhando para essa imagem? Maria Elisa. A Márcia colocou aqui, ó. Códigos chamam a atenção, importante para a leitura. A Paula colocou apenas símbolos. A Kelly, a criança está atenta às placas. A Rosa Maria, símbolos, comunicação e informação. E a Silvana colocou: não sei ler, não compreendo não compreendo nada. Ok. A Ana Margarida, leitura por imagens. Mais alguém? Eu vi que a supervisora Helena está na reunião. A Helena colocou tristeza. E a Nádia, leitura por símbolo. Em que ambiente essa criança e esse adulto estão? Nós podemos aí observar que eles estão em uma rua, né? Caminhando pela rua. Isso, a Márcia colocou urbano. Isso, um ambiente urbano. O que a gente observa que aparece aí nesse ambiente urbano? Quais são os elementos? A Cleusa colocou placas com informações, mas aparentemente a criança tenta decifrar. A Rosa Maria, se não souber o significado, dificuldades. A Regiane, mundo letrado. A Helena, informações. A Nádia, prédios. A Maria Elisa, crianças são muito atentas e curiosas. Os símbolos chamam a atenção delas. A Cleusa, o pai e a criança estão numa área comercial. E a Regiane, vários significados. Ótimo. Então, vocês trouxeram, assim, vários elementos aí que daria para a gente ficar discutindo e analisando essa imagem por muito tempo. Mas quando a Márcia colocou uma coisa interessante aqui também. Ó. Pode falar, Suzana. Vai não dar atenção à criança. Antes de propor essa atividade, né, para vocês, eu enviei essa imagem para a Suzana, enviei para mais colegas também, e aí pedi, né, que eles fizessem também essa análise da imagem e saíram coisas bastante parecidas com o que vocês colocaram agora, e um ponto que vocês não falaram, que uma das pessoas que analisou apontou também, é a questão da cor, né, que os prédios são cinza, né, tem essa cor mais escura, mais fechada, e que as placas todas coloridas. E essa expressão do menino, né, olhando para as placas, indica que para ele aquilo tem significado. Então, olha a leitura, né, que a gente faz, que cada pessoa faz da imagem, que aí para nós é um texto não verbal.
E quando eu escolhi essa imagem para a gente refletir um pouquinho em relação à alfabetização, foi justamente para que vocês refletissem um pouco a respeito dessa, da escrita, né, da leitura, da presença da leitura e da escrita no mundo, porque a gente percebe aí que o menino, e deve ser o pai, né, está em um ambiente urbano. Esse ambiente, ele está cheio de placas, né, de cartazes informativos, e esse menino, ele não consegue decifrar, mas ele se interessa por tudo isso. Então, até o momento que ele não sabe ler, ele sente, né, o interesse por saber o que está ali, porque a gente percebe na escolha das cores, né, que a autora aqui da imagem, que essa imagem é de um livro, né, que tem a referência aqui embaixo. Então, as cores, o colorido, né, escolhido pela autora, também indicam esse interesse da criança, o que chama atenção para ela. E o que deve ficar para nós dessa imagem é que nós vivemos em um mundo letrado e que mesmo antes de entrar na escola, de aprender a ler e a escrever, a criança ela já está participando de situações de escrita e de leitura, né? E para além dessa imagem, nós temos também o contato que as crianças têm com outros recursos, né? Com outras leituras e outras formas escritas, que são por meio dos jogos digitais, que elas brincam o tempo todo, por aplicativos de mensagens, redes sociais, dentre outros. Então, essa era a mensagem que eu gostaria de passar para vocês, né, de refletirmos com essa imagem. Então, para começar, como nós falamos aqui, que a nossa estratégia é a exposição dialogada, né? Seria muito maçante se eu chegasse aqui e falasse sobre alfabetização e não escutasse o que vocês têm de conhecimento sobre essa temática e as contribuições de vocês para que a gente enriqueça esse momento. Então, para começar, eu gostaria que vocês respondessem a esse questionamento. Como a aprendizagem acontece no processo de alfabetização? Nós temos uma ideia de como isso acontece. Eu quero que vocês pensem agora, dá uns minutinhos, e que vocês também, quem se sentir à vontade para abrir o microfone pode falar, e quem desejar registrar no chat também, fique à vontade, tá? A Rejane pediu para você repetir a pergunta. Como a aprendizagem acontece no processo de alfabetização? A Rejane colocou aqui, desde que seja significativa para o aluno. Ótimo. A Lucimara, através das interações que a criança tem com o mundo e com as pessoas. A Márcia colocou por meio da interação com o mundo, com outras pessoas. Ótimo. A Márcia, novamente, por meio da interação com o mundo, com outras pessoas. É nós, Lu. A interação aí apareceu 2 vezes, né? Mas é que a Márcia completou com é nós, Lu. Tá. A Rosa Maria, cadê? Também. Interação com o mundo, pessoas e de forma gradativa. A Maria Elisa, também através da curiosidade. Tá bem. A Márcia não precisa ler tudo.
Mas depois, lá na hora que ela perguntou, E fica tudo registrado, hein? eu achei que você estava reforçando a sua resposta. Vamos lá, então. A Regiane colocou significativa para o dia a dia. Ok, isso mesmo, gente. Então, foi falado aí da questão da interação, né, do significado, da curiosidade, tudo isso tem a ver, né, como acontece esse processo da alfabetização das nossas crianças, não só das nossas crianças, mas também dos adultos, né, que têm a oportunidade de se alfabetizar só na idade adulta. Então, eu coloquei aqui, não sei se para vocês ele vai ficar muito grande, vai ficar visível, talvez para quem esteja no celular, ele não fique tão visível. Mas aí está um esquema com a alfabetização no centro do processo e como é que seria essa aprendizagem, né, na alfabetização. Então, a gente precisa retomar aqui a nossa concepção, né, de alfabetização, que ela aborda o que vocês já falaram, né, principalmente a questão da interação com os outros, né, da interação com os objetos de conhecimento. Então, nós temos o professor, que é o mediador dessa aprendizagem. O aluno, na nossa concepção, né, na concepção que a gente trabalha, ele é o centro da sua própria aprendizagem. Isso quer dizer que ele não vai precisar de um professor? Não, nós sabemos que o professor, ele é essencial nesse processo, porque o professor é quem vai mediar, quem vai propor boas intervenções, o professor é que vai pensar e organizar situações didáticas para que esse aluno avance. A interação com outros sujeitos também, ela é importante no processo de alfabetização, né, para que ele aconteça. A leitura e a escrita inserida em contextos sociais, porque nós já conversamos, né, e nós sabemos que a leitura e a escrita, ela está no mundo, né, nós vivemos em um mundo letrado, ela está em todos os ambientes. E as interações e aproximações sucessivas com o objeto de conhecimento. Então, eu preciso que o meu aluno participe de atividades corriqueiras ali, permanentes, para que ele, sobre o sistema de escrita, né, para que ele avance no seu processo de alfabetização. Então, a concepção de ensino e aprendizagem pressupõe que a alfabetização é um processo de construção conceitual apoiado na reflexão sobre as características e o funcionamento da escrita. Por isso que a gente sempre fala, né, das atividades que propõem essa reflexão sobre o sistema de escrita, né, com que letra começa, com que letra termina, quantas letras há na palavra. A leitura, né, do alfabeto, recitar o alfabeto, entender e compreender os sons das letras do alfabeto. Aqui eu trouxe um recorte para vocês do currículo paulista, e ele fala assim, que nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco a alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades para que os estudantes se apropriem do sistema de escrita alfabética de modo articulado ao desenvolvimento de outras habilidades de leitura e de escrita, e ao seu envolvimento em práticas diversificadas de letramento. Então, aqui, mais uma vez, né, nós trazemos aquela ideia de que eu vou trabalhar na alfabetização, o aprendizado do sistema de escrita alfabética, ele vem atrelado ao ensino da leitura, das habilidades de leitura e da escrita, e da leitura e da escrita envolvida em práticas sociais, com função social, né, de maneira significativa. Faça parte do contexto do meu aluno e que amplie esse repertório. Agora, mais uma problematização.
pensando nessa concepção de aprendizagem, tudo isso que a gente conversou, na interação do professor como mediador, o aluno como centro do processo, o que eu preciso garantir na minha rotina de alfabetização, né? Eu coloquei turmas de alfabetização, mas a gente também não pode esquecer que nós temos alunos que não são alfabetizados em outras turmas, né, em outros anos também, não só no primeiro e segundo ano. Então, pensando nisso, o que a gente precisa, e na concepção, né, de aprendizagem, o que a gente tem que garantir nessa rotina de alfabetização? O que é importante que o aluno faça, que a gente proponha? Que atividades nós podemos propor? Um de cada vez. Está aberto para vocês falarem, tá? Suzana, já temos algo no chat? Ainda não. Tem sim, hein? Está postando. Ai, é que o bonito é que ele não desce sozinho, eu esqueço. A Ana. Ai, gente, perdão. Ó, a Ana, cheguei, tá. A alfabetização ocorre quando existe o contato com os signos e significados, construídos para além da fala ou do que é visível, com base nas trocas. Concordo plenamente, Ana Paula. Márcia colocou. Márcia colocou. Ah, tá. A Adriana Barossi não está conseguindo entrar, Márcia? A Ana, objetivo e produto final. A Rejane, leitura em voz alta, oralidade, leitura do alfabeto, lista de palavras. A Lucimara, leitura, reflexão sobre o sistema de escrita, contato com material impresso e material manipulável. Silvana, situações de práticas de leitura de vários gêneros textuais. A Márcia, atividade de reflexão sobre o sistema de escrita. A Rejane, ler sem saber ler, leitura de cor. Leitura de cor, né? Ah, de cor. Isso. Nossa Senhora. Que foi na lida. A Kelly colocou alfabeto móvel. Ótimo. Agora eu vou interromper aqui. Dura que depois demora, né, para voltar. Agora até que engatou. Falando aqui, retomando, né, o que vocês colocaram aí no chat, vocês falaram da troca, da leitura, né, da participação nas atividades de leitura de diferentes textos, da reflexão sobre o sistema de escrita, da leitura em voz alta, tudo isso, todas essas atividades são atividades que realmente elas precisam compor uma rotina das turmas de alfabetização, né? Então, isso a gente já tem bastante claro, né? Isso é muito bom. Agora, a gente precisa pensar como tudo isso acontece, né? Nesse momento que a gente está vivendo. Mas antes de falarmos sobre como trabalhar com tudo isso de forma remota, eu vou apresentar para vocês aqui a próxima tela. Então, dentro das modalidades didáticas fundamentais na alfabetização, que a Adélia Lerner traz para nós, vocês já falaram, né, algumas, nós temos aqui a leitura pelo professor, que é uma atividade muito importante na rotina, né, não só de alfabetização, mas de todas as turmas dos anos iniciais, e aí a leitura de textos literários, né, de diferentes gêneros, textos não literários, textos informativos também fazem parte dessa leitura realizada pelo professor, que é a leitura em voz alta. A leitura pelo aluno, que aí pode ser leitura de lista de nomes próprios, né, a lista da turma, listas de diferentes temáticas, textos de memória, como foi falado, títulos de histórias conhecidas ou lidas pelo professor,
E aqui são alguns exemplos, né, de atividades de leitura pelo aluno, entre outros que vocês conhecem e que também são possíveis de serem propostos. A escrita pelo professor, então o professor é aquela atividade em que o professor é o escriba e os alunos ditam para ele, né, um texto coletivo. Então essa também é uma atividade que é muito importante no período de alfabetização para que as crianças aprendam, né, como é que se organiza um texto, como é que eu penso na estrutura do texto, como é que eu escrevo, quais palavras eu escolho para escrever o texto ou para reescrever um texto. E a escrita pelo aluno, que pode ser também bem parecida com as atividades de leitura, são as escritas a partir de nomes próprios, listas, textos de memória, títulos de histórias conhecidas ou lidas pelo professor. Ótimo, Patrícia, tudo isso, a gente já conhece, né, nós sabemos dessas atividades, mas e agora? Como trabalhar essas modalidades didáticas que nós sabemos que são fundamentais na alfabetização, considerando esse contexto do ensino remoto? E aí, nesse momento, eu acho que é um momento que nós podemos conversar sobre o que vocês estão fazendo, né, e discutir um pouquinho o que a gente pode ampliar, se é necessário ampliar esse trabalho, o que vocês têm encontrado aí de angústias para realizar esse trabalho com essas modalidades ou com outras atividades que vocês estão propondo. Posso estar falando, Patrícia? Pode, Silvana. Assim, uma das dificuldades, a distância, né, que eu estou encontrando, e acredito que o grupo, a gente sabe que a construção da escrita e tudo, ela acontece por meio da intervenção pedagógica, né? Você tem que analisar qual é o nível da criança, o que ela está pensando sobre essa escrita, e é aí onde a gente vai intervindo, né? E a gente, e não é fácil, até para a gente que é profissional, não é fácil. Então, a gente vê a dificuldade dos pais nesse sentido. Aí a gente, assim, eu estou fazendo assim, eu gravo áudio, vídeo, aí peço para ler com o dedinho, circular a palavra, ver com que letra começa, com que letra termina, sabe? Aí peço para pegar o alfabeto móvel. Vamos supor, nós vamos escrever macaco, pega aquelas letrinhas, embaralha, aí vai juntando, formando aquele nome. Então, assim, estou sobrevivendo dessa maneira, né? E, assim, pelo que eu percebi, a família que está conseguindo se articular, a criança está lendo, porque eles estão me mandando vídeo de algumas crianças lendo, né? Tem uns que estão conseguindo alfabetizar. Porém, é muito distante, eu não sei como está acontecendo essa intervenção de fato. Por mais atividade que eu tenha proporcionado, né, eu fico, tem hora que assim, falo, meu Deus, será que eu estou dando aula mesmo? De fato. Então, assim, né, uma questão que eu estou sentindo na pele é essa. Eu imagino que sim, essa não é uma angústia só sua, né, Silvana? São muitos professores sem saber, muitas vezes, como fazer, como continuar esse trabalho, principalmente porque, como você falou, a intervenção, né, do professor, o professor ali perto, próximo ao aluno, pontuando algumas questões, e às vezes uma pergunta que você faz ali para o aluno já faz aquele aluno avançar na aprendizagem, agora você distante, isso fica mais difícil. Em relação aos pais, né, a gente sabe que tem pais que vão conseguir contribuir com o desenvolvimento dessas atividades de forma positiva e que não vão intervir no aprendizado da criança, mas a gente também sabe que tem pais que vão querer ali que o aluno faça a resposta à atividade corretamente e vão intervir.
Então, é um trabalho também de conscientização desses pais, que também não é tão fácil assim. Então, às vezes, no início da comanda ali da atividade, ou enviar por escrito, um áudio, né, pedindo para que os pais interfiram o mínimo possível, que auxiliem, mas sem dar resposta, tudo isso que eu sei que vocês já devem fazer. Mas o que precisa ficar bastante claro para vocês é que o que vocês estão fazendo é esse o caminho, né? Vocês estão trabalhando pelo que a Silvana falou agora, pelo que a Márcia tem compartilhado comigo de atividades que vocês estão propondo, vocês já estão trabalhando. E nesse momento a gente vai trabalhar dentro daquilo que é possível, porque nós estamos diante de uma situação diferenciada, né, de um contexto diferente. O que a gente não pode perder de vista? É aquela concepção de alfabetização que nós falamos lá no início da reunião. Então, nós sabemos que o aluno, ele tem um conhecimento, que o aluno, ele aprende por meio da interação, que o professor, ele é mediador nesse processo. O que a gente precisa fazer é adequar um pouquinho essas práticas, né, essas modalidades didáticas aí, que nesse momento elas vão precisar ser adaptadas, mas a gente não pode também sofrer tanto, porque a gente já sabe, né, já é certo que muito vai se perder nesse processo mesmo, mas também não podemos desistir. Então, eu digo assim, que em relação às atividades, principalmente de escrita pelo aluno, é importante que fique claro para os pais que eles não podem interferir dando a resposta, né, das atividades. E essas intervenções, Silvana, elas só vão ser possíveis em momentos que você interaja com seus alunos ali de forma síncrona, né? Porque se eu posso até propor alguns questionamentos em um roteiro escrito ali de uma atividade, mas eu consigo perceber um pouco melhor como é que meu aluno está se eu tiver a oportunidade de proporcionar ali um momento de interação com a minha turma, seja por uma videochamada, seja por postagem de mensagens ali de uma atividade que você está trabalhando naquele momento, num grupo de WhatsApp, porque a partir desse momento síncrono, você consegue ali em tempo real propor algumas intervenções, ainda que a gente saiba que pode haver a intervenção da família. Mais alguém? Posso pontuar rapidinho, Patrícia? Pode, Suzana, por favor. Se vocês forem lembrar lá no início, quando nós tivemos, quando eu tive uma participação na TPC, né, falando da educação especial, esse momento também dá para se valer com os alunos em relação às orientações que foram dadas lá no início, que casa também com o que a Patrícia está falando agora, né, que é pensar que quem vai executar a atividade não é nem o professor, né, não é um profissional da educação, é o pai, então essa atividade também precisa ir, digamos assim, adaptada, né, para que essa pessoa consiga executar isso em casa, igual o que foi falado, né, na educação especial, né. Então, é uma orientação de educação especial que também dá para se valer, vocês conseguem se valer e casam, né, as ideias, o que serve para um serve para todo mundo, né. E é isso, bye. Ótimo. O que a gente precisa também pensar aqui é que muitas situações vocês estão conseguindo dar continuidade, mesmo nesse contexto de atividades, né, não presenciais, que eu sei das atividades de leitura que vocês estão fazendo aí para os alunos de vocês. Em relação a isso, eu só vou fazer um parênteses para vocês, ao postar as atividades de leitura de livros, né, literários, professor lendo livro literário, para vocês se atentarem aos direitos autorais, tá? Então, assim, procurem ou gravar áudio dessas leituras e se for postar, não mostrar vocês folheando, né, o livro, página por página, porque tem as questões também dos direitos autorais, tá? Então, tem que ficar atenta a isso também. Eu vou voltar aqui
na apresentação rapidinho. Ô, Patrícia, deixa eu perguntar uma coisa a respeito de direitos autorais, tá? Mas esses livrinhos que a gente recebe do governo, que faz parte da coleção do professor, né? Ou do acervo da sala, esses a gente pode, tem problema? Então, os livros são dos autores, né, Maria Elisa? E aí, não é assim, nós utilizamos porque a secretaria disponibiliza, mas o autor que escreve esse livro, ele tem os direitos autorais, então a gente precisa verificar. É melhor não filmar, não compartilhar em redes sociais. Tá ótimo, tá. Obrigada. De nada. Vamos lá. Bom, e aí vocês falaram um pouco a respeito de como que nós podemos desenvolver, né, essas situações didáticas no contexto do ensino remoto. E eu trouxe aqui que nós podemos adequar essas modalidades ao contexto do ensino remoto, considerando também as particularidades de acesso, né, tanto do professor quanto dos alunos. Então, quantos alunos conectados eu tenho, quantos alunos desconectados eu tenho, o que eu preciso pensar no meu planejamento para que essas atividades, né, de reflexão aí do sistema de escrita, atividades de leitura, cheguem até o meu aluno, e eu também preciso considerar o meu acesso enquanto professor, né, o que eu tenho de recurso para poder propor essas atividades. Então, também não dá para a gente pensar em uma única forma de trabalho, falar assim, olha, vamos todos trabalhar a partir de uma plataforma digital de alfabetização. Se eu tenho alunos que não conseguem esse acesso, se eu tenho professores que também não têm esse acesso. Então, pensar também nessas particularidades, tá? Propor situações didáticas em que as crianças possam refletir sobre a leitura e a escrita a partir do que elas vivenciam na sua rotina familiar. Então, participar da elaboração de uma lista de compras, então são propostas que vocês podem fazer para as famílias, ler rótulos de produtos que tem em casa, escrever nome dos familiares, ler em colaboração com um familiar. Organizar momentos de interação de forma síncrona, foi o que eu falei para a Silvana agora, né? Para que as crianças reflitam sobre a escrita de listas propostas nos roteiros de estudos. E aí, por exemplo, utilizando os grupos de WhatsApp, ou, se for o caso, por videoaulas também, que eu sei que tem muitos professores aí que estão fazendo. Quais os recursos, né, que materiais que eu posso utilizar na minha rotina, o que vocês já conhecem, né, o ler e escrever, tem atividades aí e sequências para trabalhar com a reflexão do sistema de escrita, tanto do primeiro quanto do segundo ano. Para as meninas que têm alunos que estão em outros anos e que ainda estão em processo de alfabetização, utilizar também esses materiais, né, para ter um suporte aí no envio das atividades para os alunos, o material do Aprender Sempre, que foi encaminhado também pela SEDUC, o livro didático, que vocês já utilizam, jogos e brincadeiras que podem ser propostos também, um jogo, uma brincadeira que a professora de Educação Física propõe para as crianças, a partir daquele jogo, vocês também podem propor ali, fazer um complemento, ou conversar para trabalhar em parceria, em algum momento. E recursos digitais, que aí quando eu falo em recursos digitais, eu não estou falando só de trabalhar com jogo online ou plataforma. Aqui entra também os aplicativos de mensagens, entram os aplicativos de videochamada, tá? E outros recursos também, como plataformas digitais. Para a alfabetização, nós temos alguns que não são, que não foram sugeridos aí pela SEDUC, né? Que nós não temos esse patrocínio, essa parceria da SEDUC, mas
existem algumas propostas aí de sites que podem ser utilizados para propor atividades complementares de alfabetização também, com jogos bastante interessantes. Aí, se vocês colocarem no site de busca, vocês encontrarão várias opções. Agora, existem aquelas opções que são online ali, gratuita, que o aluno pode entrar e participar a qualquer momento, e existem aquelas outras em que são pagas, né? E aí fica mais difícil. Coloquei aqui o site indicado, domínio público. Então, o site de domínio público, ele tem textos de diferentes gêneros que vocês podem trabalhar tanto para a leitura, né, que vocês fazem aí a leitura de textos literários, como fábulas. Aí no domínio público vocês vão encontrar, e são textos que vocês podem utilizar, porque não vão ter problemas com a questão dos direitos autorais, tá? E também alguns textos para se trabalhar com a produção textual. Infelizmente, nós temos um tempo bastante curto, né? É um tempo, assim, que eu digo que 50 minutos não passa, voa. Mas a proposta hoje foi trazer um pouquinho para vocês de como a gente pode repensar essa alfabetização, e, na verdade, também tirar um pouco da angústia de vocês em relação ao trabalho, né, que vocês estão realizando, porque a gente sabe que muitos professores estão preocupados, né, com a questão da aprendizagem aí do sistema de escrita. Meu aluno vai sair alfabetizado, não vai? Como é que isso vai acontecer? Né, nós temos um ano aí bastante diferenciado, mas o que a gente não pode perder de vista é que nós temos aí uma linha de trabalho, que essa linha de trabalho vocês têm seguido com muita, como que eu posso dizer, com muita eficácia, né, vocês estão indo muito bem. Eu penso que as dúvidas que surgem são dúvidas que nós facilmente podemos sanar, e os alunos, gente, eles vão avançando, porque, como nós já falamos, a escrita, ela acontece, né, esse processo de aquisição aí da leitura e da escrita pelo aluno, ele não acontece só dentro do ambiente escolar, ele acontece fora do ambiente também. É que dentro da escola, né, nas atividades que a gente propõe, a gente sistematiza esse conhecimento, a gente organiza todo esse conhecimento para que o aluno avance aí na sua aprendizagem. Se vocês tiverem alguma coisa para colocar em relação à TPC, mais alguma dúvida, alguma ideia que vocês queiram compartilhar, alguma prática. Supervisora Helena, se quiser falar, que o nosso horário está terminando. Oi. Oi, Helena. Boa tarde. Boa tarde, boa noite, né? Sei lá. Agora, boa noite. Só cumprimentar a você, Patrícia, as demais PCNPs, aos professores envolvidos, né? Eu achei o conteúdo muito bom do TPC, as participações também, e dizer que eu confio muito nesse grupo. Eu sei que todas batalhadoras, não pensem que a gente está distante, né? Mas a gente não está ligado, né? Continuamos conectados, acompanhando e acreditando sempre, né, no trabalho da equipe da Filomena, que mora. É isso só. Eu sei que nós estamos com um tempo bastante restrito. Obrigada. E só para fechar, eu queria complementar falando de uma live que os meninos da tecnologia, da nossa diretoria, fizeram nessa semana sobre o formulário Google Forms. Eu sei que alguns professores já utilizam, mas quem puder também ainda não conhece o formulário, quiser participar, acho que a Nádia participou, que eu vi o nome dela lá, foi bastante interativa, foi bem direta, assim, eu gostei bastante, foi clara, e tem várias dicas ali de como vocês podem trabalhar com o formulário online, na elaboração das atividades e
e organização de testes e avaliações, né, para os alunos, como inserir imagens, como coletar as respostas. Então, assim, tem muita coisa bacana nesse vídeo. Se vocês puderem assistir, eu compartilhei com a Márcia o post, depois eu posso compartilhar o vídeo também para que vocês assistam. E também, quem quiser, é só acessar o canal da diretoria no YouTube, que nós temos agora também, tá? Mas eu encaminho o link para a Márcia. Suzana, eu vou pedir para você colocar o formulário no grupo. Já colocou? Muito rápida. Tá ligeirinha. Gente, eu agradeço a participação de vocês. Peço desculpas porque o nosso tempo realmente ele é esse, né? Ele é curto. E nos encontramos aí daqui alguns dias na próxima TPC. Não esqueçam de responder ao formulário, tá? Por favor. Obrigada.